Foi mais o contrário, né? Na verdade, é exatamente o contrário. Nós estávamos esquecidos do Brasil, eu que resgatou ele lá do... Então uma relação meio filosófica. As sociologas universidades, a gente traz durante o curso, principalmente lá no segundo nível, onde a gente vai falar sobre personalidade, a gente vai trazer então para vocês fazer essa ligação, essa ponte da parapsicologia com três autores, tá? Que é uma teoria que eu considero muito importante para a gente entender desses aspectos. Freud, Jung e Reich. Tá? Então, tem uma aula específica. Na verdade, duas aulas específicas sobre isso. Tá? Uma delas a gente inclui o mestre, né? Que vai ser o organizador, praticamente, praticamente desde nós esse interesse. Então, só para que abaixarem a ansiedade de vocês. A coisa toda foi pensada, né? Vocês vão ter acesso a quase tudo isso. Como eu tenho um caso que eu presenciei, né? De uma moça que era doente, não podia apanhar sol. Então, e ela só gostava da chuva ou à noite. Mas chegou uma época lá que ela ficou meio desconfiada e continuou na cabeça. E no enterro dela, né? No enterro dela, desde manhã cedo, o tempo estava péssimo. Parecia que ia chover naquele minuto. E foi passando. O enterro dela era às 4 horas da tarde. Aí quando chegou às 4 horas da tarde, quando o caixão entrou no cemitério, começou a cair os pesos que tinham dado. Foi até o local do enterro. Quando chegou no local do enterro, era como se tivesse aberto um jato d'água, né? Foi um negócio terrível, né? E acabou o enterro, voltamos para a capela, e naquela mesma intensidade que foi a chuva, diminuiu. Bom, aí eu cheguei lá, fui pegar meu carro, estava seco. Vamos continuar aqui. Na verdade, quando a gente fala parapsicologia, a parapsicologia nome foi cunhado em cima dessas três palavras, né? Parapsique, nome, para é ao lado dele, a continuação dele, psique é alma, mente, logos é o conhecimento. É alguma coisa paralela à psicologia, ao conhecimento da alma, da mente humana. Por que o nome parapsicologia? Porque desde o início que ela foi estudada, então ficou muito claro que a relação com o humano era evidente, né? Mas ao mesmo tempo, como muitos falaram muito bem, não era aquela psicologia tradicional, não era aquela coisa normal da mente humana que você observa tudo. Normal no sentido de você observar tudo os dias, tá? No sentido de você observar tudo. Então, achou-se que o nome parapsicologia era uma coisa que ficaria, né, paralela, como satélite. Hoje em dia já se questiona esse nome, hoje já esse nome atrapalha mais que a vida. Porque situa para a psicologia como uma coisa que não é nem deixa de ser. Mas já se fez várias tentativas de dar o nome para a psicologia. Não dava nada a ver com isso. Mas para a psicologia dele, as pessoas já têm uma compreensão, outra não entender, né? Mas é a coisa assim. A parapsicologia hoje, no cenário internacional, hoje em dia você pode fazer cursos de parapsicologia, diversas abordagens. O curso que vocês fazem aqui, um curso acadêmico, legal, Deus muito grande, já é possível você ter mestrado em parapsicologia, doutorado em parapsicologia, na Escócia, nos Estados Unidos, na França, na Universidade J.F. Kennedy, em Edimburgo, na Escócia, tem um das melhores formações de parapsicologia. Então, hoje em dia, a parapsicologia é uma ciência séria, dependendo da sua formação da faculdade, você pode levar para a direção que você quiser. Muitos estudos sobre arte, por exemplo, voltados para a parapsicologia, ou antropólogos da antropologia, lado da física, sucessivamente. Né? Então, você pode conceber esse estudo de maneira diferente. Você pode fazer uma imaginação da psicologia, você pode analisar bastante, buscar não só conhecimento, mas aplicações práticas desse conhecimento que nós conhecemos. Agora, aqui no Brasil, quando eu falo em abordagem, vocês têm que fazer uma ressalva. Aqui no Brasil, a coisa é muito difícil. Então, nós temos o Padre Querido, que é católico,
toda uma propaganda contra os ônibus, ele usa separatismo, né, para em cima das outras religiões, mas ele não toca em interpretar nada da igreja católica. Tudo que é certo e errado, o certo é uma coisa que não é neutra, né, e puxa a linha católica. Mas que o Abinarés morreu, a Associação de Santa, tem o Rafa Quevedo, você já tem a linha espírita, linha espírita entre aspas, né? Porque na verdade isso não era para ser assim, mas na época não havia nada, né? E a coisa foi se desenvolvendo assim. Então tem um time em São Paulo, se você aqui, o Hernando Guimarães Andrade e outras pessoas também falavam da ciência da parapsicologia, mas também confundiam com a crença espírita, carnicista, forte e tal. Então não raro essa né? E existe a abordagem da eu entender algo que existe, que é a abordagem científica. Ele é um engenheiro, muito importante, fantástico, mas ele já tem uma interpretação mais espírita. Ele tem mas só vocês procurarem Andrade, eu gosto dele. O modelo organizador biológico, poltergeist, ele tem uma coisa com uns materiais muito bons, mas às vezes ele faz a mesma coisa que o Fábio Quevedo. Ele vê muito bem na ciência, de repente ele está doutrinando Kardec. Veja bem, nada contra, só que isso não é ciência. Isso é um outro enfoque que eu respeito, eu adquiro. Então, mas não é a pesquisa, nós não podemos cometer esse tipo de coisa. Se a gente pretende fazer ciência, tem as suas crenças, pratique a sua religião, ela, tudo apoio nesse sentido, tudo mistura. Mas na hora que você tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar dentro do enfoque neutro, a gente tem que saber ler prendido, desprendido. Porque eu acho que não acontece muitas vezes. Então, vocês ainda vão encontrar muitas pessoas que estudam muitas coisas para misticismo, ufologia, por aí vai. Então, a questão do paradigma nós já falamos, né? Ou seja, por que a parapsicologia não progressa? Porque a parapsicologia ainda desafia o paradigma mecanicista, a visão mecanicista. Mas se nós começarmos a olhar aí a visão política, a questão da energia, você vai ver a questão dos parapsicológicos, começa a fazer sentido no universo quântico. E é por isso que eu recomendo que vocês tenham uma meditação de capa, que volta e meia vocês inevitavelmente vão esbarrar com pessoas desafiadas. Por que você estuda isso? Mas era assim a ciência, então vão para o outro lado, então descão para o outro lado. Então vocês têm que fazer uma leitura muito boa sobre essa questão dos paradigmas. Eu poderia sugerir para vocês tomar escuro, mas eu acho que o Capra faz um trabalho muito bom de fazer toda a linha de pensamento. Então acho que o Capra já fez isso. E a legitimidade do estudo de parapsicólogo, né? Ou seja, você também da rede parapsicologia, você encontra tudo que você pode imaginar mais alguma coisa e as pessoas se estudam parapsicólogo. Quem é o parapsicólogo? Essa é uma pergunta, né? Eu não quero cometer uma leviandade, eu acho que parapsicólogo é aquela pessoa que tem uma formação de estudo, que tem uma fonte de estudo, que tem uma formação que você tem. Eu acho que se alguém no Brasil pode reclamar o tipo de parapsicólogo, são as pessoas que completam o seminário. Tá? Eu acho que se alguém completa, vai, tem tudo direitinho até o final, lê, estuda e tal, com certeza tem legitimidade para se considerar parapsicólogo. Né? Mas aqui no Brasil virou uma bandeira. Qualquer pessoa que vê 2, 3 minutos fazendo ela está psicóloga aí. No nível internacional, existe um certo consenso de que, como não existe nos códigos estruturados, é uma pós-graduação ali, doutorado ali, não existe uma escola estruturada para fazer o governo. Então, é considerado assim, parapsicólogo, para calar a boca dos outros, quem é membro da Associação Parapsicológica. Você é membro da Associação Parapsicológica, para você entrar na Associação Parapsicológica, mas eu não é experimental, era coisa. Então, se você é competente, se você é saber da ciência, gosta desse assunto,
É apenas um órgão que não deve justificar nada. Então eu acho que no Brasil isso é um código ecológico dela e São Paulo. Vocês também vão encontrar para ele isso assim, parece óleo, e aí você começa a pensar assim, professor, uma visão toda estereotipada da vida, que é justamente a coisa que está estou falando muito sobre isso. Se tiverem muito claro, ou como anotando isso. Então vou começar a entrar agora um pouco na história da Maria. Como é que a coisa se desenvolveu, como é que foi os primórdios da parapsicologia. Hoje a parapsicologia é uma coisa de primeira possibilidade de educação. No passado, desde os primórdios da humanidade, se você tem acesso a documentos aí, a dados antropológicos, sempre houve relatos de manifestações parapsicológicas, disponíveis para os humanos, de pessoas que têm pessoas que curas misteriosas, sempre houve feiticeiras, que não só manipulava ervas e tal, mas também parecia dotado de certos poderes, passava também por certos rituais de iniciação. Nós podemos até dizer nessa mesma metáfora que nós somos feiticeiros, né? Nós somos iniciados pelas nós aqui, todo mundo que aprendeu, sendo toda uma jornada de interior também. Aliás, os estudadores da programação linguística, da estrutura da magia, e também da de autodesenvolvimento e tal. Então, é como se fosse uma iniciação mágica que a gente está fazendo, só que dentro de uma outra abordagem. Então, sempre houve esses indivíduos que se iniciaram, que passaram por rituais, e essas mesmas pessoas nas tribos também que relatavam tudo. Essas pessoas eram procuradas para aprender o futuro. Tem a história lá da doutora, né, e tal, que é cedo lá, e tal. Tem vários casos do passado, inclusive, eu te disse porque não sei se você te contei a história. É dos dois. Uma das pessoas, nós não desse no Brasil, claro, eu entendeu muito todos os lugares, mas assim, um grupo empresarial dessa troca de modos comprou centenas de estudantes, que é o tempo de essa alguém entendeu que somos exóticos, que é um pouco da produção erótica? Não entendeu. Não tem foto nenhuma de ninguém, os outros ilustrações. Não vendeu, foi sucesso no ponto de vista da desenvolver. Não vendeu tudo. Estou usando as técnicas que a gente dá, programação de som e tal, para desenvolver lá. Se parece um pouco mais. Mas a gente fala aqui, nesse livro, a gente dá muitos relatos das tribos, onde acontecem fenômenos, de experimentos parapsicológicos que passaram, que eram feitos. Quer dizer, não havia nome parapsicologia, mas havia sempre um feiticeiro, videntes, oráculos, né? E as pessoas recorriam para ver o futuro. Inclusive, a gente tem casos de sonhos, onde você ia, tinha os sacerdotes iniciados, você ia lá, todo mundo ia lá para ver os sonhos, inclusive os iniciados, aqueles que eram iniciados nas práticas mentais, eles também tinham sonhos a seu respeito. Eles acreditavam, por exemplo, nas falas da religião exótica, né? Que o Deus escolar, que é o Deus dos sonhos, ele aparecia na forma de um animal, de uma criança que arranhava a parte do corpo da pessoa, que dava mente, não raro, a criança. Então era só simbolismo, né? Alguns hoje sonham com entidades X, e entidades X utilizam a doença, e realmente às vezes tem a doença ali. No ano passado era o Deus escolar, hoje eu escrevi mais sonho com o Deus escolar, né? Mas sonho com outras coisas que também cumprem a mesma função, né? Cumpre a mesma função de uma criança no lado emocional, recorrendo a um ciclo místico e tal, tendo importância para aquela pessoa e o fenômeno parapsicológico ocorre paralelo, tanto a parte que é importante para a pessoa e também usando o contexto. Então a gente tem sempre que fazer essa leitura do contexto. O contexto, quando eu estou correto, vocês podem investigar, o contexto é bom. Né? Então sempre houve os iniciados aí, tal, se você pegar aqui, né?
primário, interpretou-se aquilo, aquele sonho teóricos, desse da época, que haveria um período grande, uma década do leito e tal, depois de abundância e tal, por aí vai. Então, premonições o tempo todo, da própria, do Novo Testamento também, aí tem muitos fenômenos também, de curas e de previsão de futuro, e por aí vai. Então, quer dizer, como isso sempre esteve presente na história da humanidade desde o início. Só que, como você observa muito bem, havia um enfoque sobrenatural, um enfoque místico. Toda explicação dos fenômenos que nós chamamos de fenômenos parapsicológicos era dada para espíritos, demônios, anjos, entidades, tudo tinha uma explicação externa. Ou seja, não era o ser humano era aquele que recebia quase passivamente esses fenômenos. Então essa é uma constante nessa abordagem. Né? A primeira pessoa que vai mexer com isso, como o César falou, o Mesmer, em 1778, ele vai na França, né? Ele vai falar das características do magnetismo animal. Esse magnetismo animal seria responsável por vidas, então você poderia trazer, trabalhar essa energia magnética que existe. Então, ele foi um dos passos, de segurar ímãs, ou tigelas, d'água, para gerar um campo magnético. Ele estava falando ali, você conseguia curar, simplesmente as pessoas iam lá, olha, transformação espiritual de maneira funcional. Aí muitos andavam, e aconteceu muitas remoções, doenças desmontavam, doenças franciscano-mesma. Esse filme é claro que tem um problema montador, que é tem que procurar por Dr. Neto ou feiticeiro. Ele dá uma visão bem legal assim, que é mesmo toda barreira, né? Ele é o uso do agônio, é verdade, legal. Doutor Neto é feiticeiro, legal. Gente, eu estou falando de uma maneira geral, vocês têm alguma coisa na mochila, eu tenho uma mochila para vocês. A preço de custo, olha, todo bonitinho, a capa colorida, custa R$10, eu não ganho nada. Vocês sabem que eu trouxe uma encadernação de uma cópia colorida, eu só trouxe porque eu ia mandar, a Olivia falou que está muito grossa, ela tem 36 páginas, e ia ficar muito maior e tal, então a gente decidiu fazer uma unidade separada. Eu não sei se eu tenho para todos, mas se não tiver, até semana que vem, a gente manda para os endereços, manda para o livro, a gente vê a melhor maneira. Então tudo tem esses nomes, todas as datas, todas essas coisas aqui, que é alguma coisa na nossa mochila. As transparências novas, quem tiver e-mail, a gente pode mandar as transparências, para vocês terem depois as transparências no microfone, eu acho que é legal vocês terem isso tudo. Então Mesmer, ele cria a teoria do magnetismo animal e ele tira a abordagem dos fenômenos estranhos, deuses e demônios e traz ela para o homem, para o ser humano, porque ele produz esses fenômenos. Ele é muito importante historicamente por isso. Como o César falou também, hoje já se sabe que muitas dessas curas de remissões de doença eram fenômenos que posso fazer no passado, né? Você vai a algum lugar, a pessoa tem uma doença emocional, às vezes ela está com o braço paralisado, não porque ela tem uma paralisia, mas por uma questão emocional. Aí quando você participa de uma coisa dessa, vamos lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí você de repente leva um susto para você no trânsito, de repente o seu braço volta a mexer e tal, e dali a pouco a doença volta, então você tem um outro sintoma. Então às vezes você passa daquele sintoma para outro sintoma. Agora, a própria parapsicologia fala da possibilidade da ação da mente sobre a matéria. Ele também não estava totalmente errado na possibilidade de achar que uma coisa humana pode influenciar e causar modificações. Hoje em dia, a parapsicologia já demonstrou que existe ação da mente sobre a matéria. Mas os casos dele, hoje estudados por psicólogos, a maioria deles levam-se à conclusão que se deve por conta de ter inventado quase da hipnose. Não havia essa coisa da hipnose. Então eles chegavam, pegavam todo mundo muito escuro, tal, os magnetistas tinham influência, né? E chegavam para a pessoa, olhavam fixamente, punham a mão, e isso leva a pessoa já entrando na história que hipnose nada mais é do que comunicação. Hipnose nada mais é do que comunicação.
Hipnose, você pode estar hipnotizando alguém, hipnotizar, a pessoa não sabe que você não sabe. Mas se você souber levar, se você souber conduzir, isso é bom. Para mim, o melhor livro de hipnose que tem. Chama-se Atravessando. Richard Bandler e John Gruber, os pais da programação neurolinguística. É o melhor livro de hipnose. Atravessando, da editora Sumos. Atravessando fronteiras. Que eu li em inglês. Atravessando fronteiras de psicoterapia. Em inglês é outra coisa diferente. Eu compro nos Estados Unidos, que é mais barato. Comprar no Brasil. Mas ele foi publicado aqui pela editora Sumos. Atravessando fronteiras, né? Psicoterapia, da editora Sumos. Atravessando fronteiras em psicoterapia. Os autores são Richard Bandler. Vocês vão ter nas aulas a biografia de psicoterapia. É um livro que eu tenho que dar para vocês verem. Poisão do é fantástico, fantástico. Porque mostra que hipnose nada mais é do que uma comunicação. Que você criar um ambiente e você envolver a pessoa naquele ambiente. Às vezes se envolve tanto que a pessoa apaga e entra no estado alterado de consciência. Outras vezes você envolve a pessoa e tal de uma maneira que ela não percebe. Né? A prática do magnetismo animal, da posição de mãos e tal, hoje em dia você sabe que é um pouco a diferença de hipnose. Então tem muita gente que diz assim, hipnose, pega a pessoa, põe numa cadeira, eles são legais, nada disso, você cria a sua técnica, você só tem que entender como a coisa funciona, como é que é o princípio da comunicação, da linguagem, da atenção. Então esse livro, assim, o melhor livro que eu já li, a editora Sumos, a mesma exótica, a editora Sumos. Se vocês não acharam, é só ligar para a editora e dar uma olhada para vocês. Esse livro é Richard Bandler e John Gruber. André, nós estamos agora eu vou acabar sendo os países. Então, continuando, mas as minhas experiências são parte dela. E depois do Nélio, um outro movimento muito importante foi o espiritismo. Quando a gente lembra do espiritismo, a gente lembra de Allan Kardec, né? Mas na verdade o espiritismo não começou a Allan Kardec. O espiritismo começou nos Estados Unidos, mais depois em New York, em Rochester, né, que eram duas meninas que moravam numa casa e diziam que aquela casa mal assombrada, que a gente na casa ficava bancadas nas paredes, né, e elas criaram um código para se comunicar com os espíritos, para cima, as bancadas para não e tal, e aí começaram com o vizinho da casa do lado, depois o vizinho da rua, depois, meses depois, a gente tinha uma árvore das mortes dos Estados Unidos. Elas confessaram que elas fraudaram, quando já idosas, uma brigou com a outra, uma brigou com a outra, coisa assim. É verdade. E aí uma se casou com a outra, e aí confessou que elas fraudaram, elas usavam, instalavam os próprios livros e tal. Mas só que antes delas confessarem a fraude, a coisa ganhou um teor tão grande, uma dimensão. Os Estados Unidos, Inglaterra, mas aí é que Kardec vai pegar e vai fazer tudo. Pegou carona e codificou o espiritismo. Né? Porque todo mundo queria fazer sessões espíritas em volta de uma mesa. Você vê aqueles filmes antigos das pessoas em volta de uma mesa, médio no centro, todo mundo põe a mão ali e tal. Ou então aqueles filmes que está todo mundo jantando, aí chega uma pessoa assim, de jantar, esquisita, para dar uma comunicação com os mortos. Isso era praxe, não tinha novela, não tinha nada disso naquela época, o negócio era uma novela mas era isso mesmo. Independente, eu não estou querendo julgar quem é esse espírito, eu acho que talvez até essa fraude tenha aberto caminho para uma coisa maior, né? Eu não sei. Parece que elas fraudaram, elas. Só que nesse evento todo mundo queria fazer sessão espírita. E nessas sessões espíritas, nas casas das pessoas, começaram a acontecer fenômenos interessantes, mesas de letal, pessoas pretas entravam em transe, pessoas assumiam a personalidade de outras e falavam de acontecimentos do futuro. Então um monte de fenômenos começaram a acontecer, né? E fenômenos que pareciam sérios, fenômenos que pareciam não serem falsos, né? Isso elas ainda estavam ficando famosas, elas foram as primeiras médias profissionais das pessoas de São Paulo,
Mas, independente disso, essa coisa se espalhou, o Kardec parece que encontrou umas métricas, uma coisa interessante, aí fizeram na França, né? Havia todo um movimento social, uma questão social, desde a época da Revolução Francesa, na França estava numa situação muito complicada. Você sabe, por exemplo, o Kardec tem uma influência muito grande de Leve, foi influenciado também por Balzac, todo o romantismo de Balzac. Então, se você analisar um pouquinho pessoas acreditadas na vida e tal, querendo acreditar que tem alguma coisa a mais, você hoje não acredita em nada, só acreditando em alguma coisa que tem depois, tal, não coisa parecida e tal. Mas é muito importante a gente não entrar nesse mérito, o objetivo, mas é importante a gente compreender que nesse cenário onde aconteceu esses fenômenos todos, os críticos ficam muito fortes na França e na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Naquela época, a Inglaterra dominava o cenário internacional dos científicos, e vários cientistas da sociedade dialética, do progresso da ciência, tinham interesse nesse assunto. Vários, inclusive pessoas famosas que frequentavam as festas da Rainha Vitória, vários detentores do Prêmio Nobel participavam dessas sessões e tal, e achavam que tinha alguma coisa interessante, que a misticismo à parte, crenças à parte, havia alguma coisa interessante que talvez pudesse ser pesquisada, talvez pudesse ser e foi curado no aluno na sociedade dada por várias pessoas Charles Michel, na França, por exemplo, arte, o primeiro ministro Sinatra Dória, o Gerald Gomes, todos eram interessantíssimos nesses fenômenos musicais, mais estudados da sociedade, cujo objetivo era pesquisar de maneira isenta todos esses fenômenos das coisas do ponto intermédio, tal de mesmerismo, magnetismo mental, tal de hipnóticos e tal. Tudo isso houve uma tentativa organizada de se descobrir e estudar essa sociedade que existe até hoje, uma época de 1880, mas existe até hoje a Sociedade Americana de Pesquisa de Si, a Sociedade para a Pesquisa de Si. E começaram a pesquisar, então esses cientistas iam nos locais onde aconteciam fenômenos, relatavam o que acontecia, faziam artigos, usando todo o seu conhecimento científico e tal da época, faziam artigos, isso publicava nesse jornal que existe até hoje, nesse periódico, que é o Jornal da Sociedade Americana de Pesquisa de Si, que tinha esse formato, mas existe desde 1982 essa publicação, o Jornal para Pesquisa de Si. Esse tem até um artigo do outro, que é um artigo sobre pessoas manifestadas para uma paz importante. E ela existe até hoje e isso está um grande passo, vamos seguir da sociedade americana, da pesquisa em Boston, nos Estados Unidos, lá em Nova York. E a coisa se desenvolveu e tal. E o fato de muitas pessoas importantes, isso está aqui vários cientistas e pesquisadores que renovam universidades quisessem trazer para as universidades a pesquisa desses fenômenos. E aí eu vou fazer a pausa aqui, se fechar, a gente está na tela,